Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Cal e no vídeo de hoje eu trouxe uma book tag aqui pra vocês sobre releituras. Então são algumas perguntinhas sobre releituras de livros e eu vou responder aqui com vocês. Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa que eu adoro releituras. Eu não faço com tanta frequência, porque eu sempre me pego pensando assim, vale a pena reler um livro e perder de ler um livro novo, conhecer uma nova história? Mas eu gosto muito, muito de releituras, então por isso que eu resolvi responder essa book tag aqui com vocês. Vamos lá para a primeira pergunta. Um livro que você releu mais de uma vez? E para essa perguntinha eu trouxe A Culpa é das Estrelas. Gente, não sei se vai dar pra ver, mas a capa dela, a capa desse livro tá bem judiada mesmo. Porque foi, tipo assim, um dos primeiros livros que eu ganhei na minha vida. Quando eu comecei a ler realmente livros, né? Larguei os gibis da Turma da Mônica e comecei a ler livros. E eu ganhei esse aqui da minha avó, quando ela vendia Avon. No catálogo do Avon, ela pediu pra mim escolher. Então eu ganhei esse livro e mais um, que eu também já vou mostrar aqui pra vocês. E eu não tinha muitos livros pra ler, então eu ficava relendo a mesma história várias vezes, porque eu não tinha outros livros. Então, gente, eu parei de contar quando eu comecei a reler esse livro, acho que pela quinta vez. Eu parei de contar, mas eu li ele mais de 5 vezes. Então eu li esse livro muito, porque como eu disse, eu não tinha outros livros e na verdade eu amava essa história demais. Então todos os livros que eu tive quando nessa minha época aqui dos 14 anos, que eu comecei a ler e tinha poucos livros, todos eu acabei relendo mais de uma vez, porque eu tinha, tipo, primeiro eu tinha só esse e mais um, depois eu tinha mais 3, depois eu tinha 5 livros ao total, então eu ficava lendo os mesmos livros, porque eu não tinha outros, mas esse aqui bateu o recorde, até porque eu amava essa história, e é uma história que eu ainda amo, assim, tem um quentinho aqui no meu coração, então eu lia várias vezes, esse aqui passou de 5 vezes também, não contei mais. Segunda perguntinha, um livro que você relê sempre que pode. Gente, eu até parei de ler ele agora, depois de um tempo, mas A Cabana foi um livro que eu tinha um combinado com uma amiga minha, a Cris, da gente ler todo começo de ano. E durante muito tempo a gente ficou lendo ele, mas antes disso também lia, e é aí que entra daquela história que eu só tinha 2 livros, então eu ficava relendo as mesmas histórias. Então eu também perdi as contas de quantas vezes eu li ele, porque quando eu só tinha ele e A Culpa das Estrelas, eu ficava trocando e lendo as mesmas histórias. Então eu devo ter lido ele umas 3 vezes. E aí eu comecei a ler todo o comecinho de ano. E aí, gente, passou também de 5 vezes que eu reli esse livro. Eu perdi esse hábito de ler ele todo começo de ano, mas eu queria voltar. Porque ele é um livro incrível. Ele é um livro que ele renova as minhas energias, assim, quando eu leio ele, sabe? Eu sou uma pessoa cristã, então eu trago esse livro como um aprendizado de vida pra mim. E eu acho que ele me deixa uma pessoa mais forte cada vez que eu leio ele. Então é um livro que toda vez que eu releio, eu pego mais detalhes dessa história e eu fico cada vez mais encantada com ele, sabe? Então eu gosto bastante desse livro. E essa edição também é bem judiada, não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas ela é bem capenga, tá até rasgada aqui em cima. Mas, enfim, é da edição do Avon também, então não tem nem orelha e a capa tá feia até, mas eu tenho um amor demais por esse livro. E então tá aqui um livro que eu, toda vez que eu posso reler, eu releio, e inclusive tô precisando. Terceira pergunta, um livro que você leu só uma vez, mas gostaria de reler. E para esta pergunta, eu trouxe Alice no País das Maravilhas, porque é uma história que eu amo demais. O filme, eu sei as falas de cor. O filme, eu gosto dos dois, né? O antiguinho, que é ele infantil, e Alice mesmo com Alice ali live action. E eu sei as falas de cor desse filme. E é um livro que eu amo, é uma história que eu amo. E eu comprei esse livro há muito tempo da Dark Side. E eu só li uma vez. E essa história é muito legal porque ela tem uns extras, algumas coisas assim que contam umas histórias por trás, assim, de Alice. E é um livro que eu queria muito, muito reler, porque eu li uma vez só e eu amo essa história. Então, ele tá aqui e é uma leitura que um dia você conclui, né? Mas enfim, um livro que eu quero muito reler. Quarta pergunta, um livro que você não relê para preservar a lembrança que você tem. E aqui eu trouxe uma trilogia, eu não tenho físico aqui em casa, mas é a Seleção, que na verdade eles são 5, mas você não precisa ler os 2 se você não quiser, né? E eu não quis. Então a Seleção, a Elite e a Escolha. Esse aqui também foram livros que eu li com, sei lá, uns 16 anos, não faz muito tempo. Mas foi aqueles livros assim que, meu Deus, gente, eu li, tipo, em uma semana eu li os 3.
Eu li muito rápido, foi muito gostoso. Só que é um livro que eu sei que se eu for ler agora, eu não vou gostar. Então, eu mantenho pra preservar a lembrança que eu tenho. Porque quando eu li, gente, isso foi muito gostoso. Foi, tipo assim, o melhor livro da vida. E durante muito tempo eu fiquei naquela fissura de adaptação, né? Cadê a adaptação da seleção? Porque a Netflix já desistiu. E por muito tempo eu fiquei com isso, sabe? Eu fui fã mesmo da seleção, assim, durante muito tempo. Agora eu não ligo mais. Como vocês podem ver, os livros que são citados aqui, boa parte é romance. E eu já não sou mais da vibe romances. Eu comecei a ler romances quando eu comecei a leitura, mas eu fui trocando de gênero conforme foi passando os anos. Então, é um livro que eu sei que eu não vou gostar. Ele não faz mais o meu estilo. E mais a lembrança que eu tenho dele, a memória que eu tenho desse livro é muito gostosa. Então, assim, jamais eu vou reler, porque eu vou perder total essa experiência a primeira experiência que eu tive. Então, é um livrinho que ele vai ficar só aqui na minha cabeça. Próxima pergunta. Um livro que você gostou quando leu, mas que você acha que não vai gostar agora. E, assim como eu disse de A Seleção, gente, eu deixei aqui também, não tenho físico, que é O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Eu tava muito viciada em Colleen Hoover, então eu tava lendo, tipo, todos os livros que ela escrevia na vida. E a minha meta, na época, era isso, era ler todos os livros que ela escrevia. Inclusive, foi, acho que no comecinho da pandemia, em 2020, eu decidi que eu queria ler todos os livros dela. E eu lembro que O Lado Feio do Amor foi, tipo, perfeito, foi incrível, foi tipo o melhor livro da vida. E gente, esse livro ele é cheio de problemas. E só de eu pensar agora, o pouco que eu lembro dessa história, cara, tipo assim, eu jamais iria gostar. Como eu, repetindo o que eu disse anteriormente, também não leio muito romance mais, então também tem essa questão de que eu não gostaria porque não tem coisas que eu sou acostumada a ler. Mas, gente, eu acho que ele tem muita problematização ali na questão do casal, que eu acho que, eu lembro que o nome dela é Tate, né? Se eu não me engano, enfim. Eu acho que tem muito problema entre eles ali, muito chato o que acontece entre eles, mas na época eu amei, e enfim, a história em si, que remete ao título, O Lado Feio do Amor, eu gosto, mas eu não gosto do casal principal ali, eu acho que é muito tóxico o que eles têm, então se eu lesse agora, gente, ia ser horrível, ia ser péssimo, então também deixa ele lá em 2020. Próxima pergunta. Um livro que você não gostou, mas queria reler pra ver se muda essa experiência. E aqui temos uma pequena polêmica, porque eu coloquei Outsider do Stephen King. Nossa, mas não é o seu autor favorito? Então é. Só que o que acontece, gente? Quando eu comecei a ler terror, suspense, comecei a entrar nessa área, falei, nossa, Stephen King, vou começar a ler Stephen King. E eu comecei pelo Outsider. E não dá, tem livro do Stephen King que não dá pra você começar. Outsider é um livro gigante, tá? Gigante em modo exagero, mas eu acho que ele tem umas 500 páginas. E ele é um livro bem detalhado. E ele é um livro do King pra quem já tá, tipo, mais acostumado com a escrita do King, sabe? E eu não tava acostumada. Então eu achei um livro chato. Eu achei um livro maçante. Eu achei aquela quantidade de detalhe insuportável. E o final, que pensando agora no final, eu gosto do final, do desfecho, do vilão ali, eu odiei na época. Eu achei horrível. Por quê? Porque a experiência com a leitura antes disso foi muito ruim. Então é um livro que eu queria muito, tipo, se eu pudesse esquecer até, eu esqueceria pra não poder reler novamente. Mas é um livro que eu quero muito reler, porque, tipo, eu não acho válida essa minha leitura que eu fiz lá em 2018, 2019, do livro, que eu não tava acostumada com a escrita do autor, não tava acostumada com aquele gênero, porque eu tava começando nesse gênero de terror, suspense, e eu acho que Outsider é mais pra terror, né? E assim, não rolou mesmo, não gostei, então é um livro que eu quero muito reler, pra mim saber qual vai ser a minha opinião agora, até porque eu vejo muitos elogios desse livro, então vale a pena, né? Próxima pergunta. Um livro que você mudou de opinião quando releu. E esse aqui é muito bom. Porque o que acontece, gente? Espada de Vidro, da continuação de A Rainha Vermelha. Esse livro eu não vou ficar mostrando porque eu acho que ele vai coisar a luz. Mas assim, esse livro aqui é a continuação de Rainha Vermelha. Eu amo Rainha Vermelha. Eu li também ali em pandemia e tal. Mas pelo que eu lembro da história, e eu reli 2 vezes esse livro, eu li e reli, né? Eu acho que eu ainda continuaria gostando da história. Mas Espada de Vidro é o segundo. Quando eu li a primeira vez, eu já não gostei. Eu dei 3,5 estrelas pra essa leitura. Não gostei dessa continuação. Só que eu parei nesse livro aqui, não li mais. E daí, uma época, eu decidi reler os 2 que eu já tinha lido pra mim continuar com a série. Eu queria muito continuar a terminar essa série.
Quer um spoiler? Não terminei. Provavelmente não vou terminar, mas enfim. Então eu fui lá e reli A Rainha Vermelha, continuei amando, 5 estrelas, favorito na época, perfeito. Eu acho o plot dele maravilhoso, então eu amo esse livro mesmo. Não importa o que falem, porque tem muita gente que fala mal dele, eu amo. E aí eu fui reler A Espada de Vidro pra mim poder continuar. E aí eu consegui odiar ele mais do que a primeira vez que eu li. Então ele mudou a minha opinião, porque eu continuei odiando pra mais, sabe? Eu pensei, gente, é bom eu fazer uma releitura pra refrescar minha memória. Vai que a minha opinião muda. Realmente mudou, piorou, sabe? Então, assim, de 3 estrelas e meia, esse livro acho que foi pra 2 estrelas. Gente do céu. Eu lembro até hoje que eu só faltava subir nas paredes de tanta raiva da protagonista nesse livro. Então, assim, odiei. Então isso aqui é muito interessante, porque realmente mudou minha opinião pra pior, sabe? Então, muito boa a releitura. Última pergunta. Um livro que você não quer reler nunca mais. E aqui eu coloquei Eu Vejo Kate, da Cláudia Lemes. Foi um livro que eu li recentemente. E tem um vlog aqui, não lembro qual, mas tem um vlog aqui dos trilhões de vlogs aqui no YouTube, que tem as minhas reações lendo a cena específica que me traumatizou. E assim, gente, eu só não passei mal, eu não vomitei, porque eu fui forte, mantive a calma. Porque as cenas desse livro, as pessoas falam que não, mas eu achei a coisa mais horrenda do mundo. Não vou dizer pra vocês que não tinha necessidade, porque é um livro sobre assassinatos, né? Sobre um serial killer, seu modus operandi. Então, tem essa questão. Mas, também não vou dizer que é necessário, né? Então, assim, eu sou como eu disse no vlog, já disse em vários redes sociais, sou uma pessoa que eu leio de tudo. Cenas de pacto e de ai, gente, pesadíssimas, assim, absurdas. Mas Eu Vejo Kate me pegou desprevenida, porque eu não esperava. E, assim, toda vez que eu vou indicar esse livro, eu falo, gente, pelo amor de Deus, chega em 70% do livro, tem cena, assim, absurda de pesada, sabe? Então, nunca mal quero ler na minha vida. E ele tem uma continuação. Não li a continuação e não quero ler, não vou ler. Então, assim, antes que as pessoas saiam falando que eu odeio a Cláudia Lemes, que eu sou o maior hater de livros nacionais, eu sou fã da Cláudia Lemes, eu adoro a escrita dela, por isso que eu li Eu Vejo Kate, né, obviamente. E eu não tô falando mal em si do livro, eu tô falando mal da cena. O livro foi 4 estrelas pra mim, ele é um livro muito bom. Porque se você gosta de livro de assassinato com serial killer, essas coisas, ele é muito bom. E ele tem uma coisinha diferente dos outros livros ali. Mas essa cena específica me pega. Então é um livro que eu não consigo me imaginar indicando ou relendo ele, sabe? Mas fica por sua conta e risco. Mas eu amo a Cláudia Lemes. Tem outros livros dela aqui em casa pra mim ler. Tem outros livros dela aí, de muito ler outros livros dela, mas eu vejo que Kate fica aí pra depois. Mas foram esses os livros que eu selecionei para a Book Tag. E acabou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Qual livro vocês responderiam para qual pergunta, né? Sempre tem uma que a gente pensa ali numa resposta, então pode deixar aqui nos comentários, que eu vou super conversar com vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.